Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje vamos nos aprofundar no mundo do gene SN1A e seu papel nas epilepsias. Isso mesmo. Para nos guiar nessa jornada, temos um estudo super interessante publicado na revista Epilepsy em 2024. É um estudo bem completo, com muitos detalhes e descobertas importantes. E é isso que a gente vai explorar hoje. Mas antes de mergulharmos de cabeça, acho importante a gente ter uma visão geral do que vamos discutir. Concordo. Então, para começar, vamos entender o básico. O que é esse tal de SN1A e por que ele é tão importante para o nosso cérebro? Boa pergunta. O SN1A é um gene, ou seja, um pedaço do nosso DNA que carrega as instruções para a produção de uma proteína muito importante chamada canal de sódio. A canal de sódio. Me parece familiar, mas confesso que não lembro exatamente o que é. Sem problemas. Os canais de sódio são como pequenas portinhas que ficam na membrana das células do nosso cérebro, os neurônios. Ah, entendi. Tipo, controlando o que entra e sai da célula. Isso mesmo. Só que, no caso dos neurônios, o que entra e sai são íons, partículas carregadas eletricamente. E o movimento desses íons é o que gera os impulsos elétricos, que permitem a comunicação entre os neurônios. Nossa, que interessante. Então, SN1A é responsável por criar a portinha que permite essa comunicação. Exatamente. Ele fornece o código, a receita, para a produção dessa proteína essencial, canal de sódio. E quando esse código tem algum erro, a gente chama de variante genética. E o que acontece quando o SN1A tem variantes? Aí que as coisas podem complicar um pouco. Dependendo do tipo de variante e da sua localização no gene, o canal de sódio pode não funcionar corretamente. E como isso se relaciona com a epilepsia? A epilepsia é uma condição caracterizada por crises convulsivas, que são causadas por uma atividade elétrica normal no cérebro. E quando os canais de sódio não funcionam direito, essa atividade elétrica fica desregulada, aumentando a chance de crises acontecerem. Então, variantes no SN1A podem levar à epilepsia por causa da disfunção nos canais de sódio. Exatamente, mas a coisa é um pouco mais complexa do que isso. Existem diferentes tipos de epilepsia, com diferentes níveis de gravidade. E esse estudo que vamos analisar, ele se concentra em algum tipo específico de epilepsia? Sim. O foco do estudo são as epilepsias relacionadas ao gene SN1A. Eles analisaram dados de mais de 1.000 pessoas com essas epilepsias, buscando entender melhor a relação entre o gene, as variantes e as características da doença. Uau, 1.000 pessoas. É muita informação. É verdade. E o estudo se aprofundou em dois tipos principais de epilepsia: a síndrome de Dravet e a GF plus light. E qual a diferença entre elas? Ambas são causadas por variante no SN1A. Sim, ambas estão ligadas a variantes nesse gene, mas a síndrome de Dravet é considerada a mais grave. E como se manifesta essa gravidade? A síndrome de Dravet costuma aparecer bem cedo, nos primeiros meses de vida, com convulsões prolongadas, muitas vezes desencadeadas por febre alta. As crianças com Dravet podem ter também atrasos no desenvolvimento, problemas de aprendizado e dificuldades motoras. Nossa, para essa é bem difícil. E a GFS plus S? As GFS plus T, que significa epilepsia genética com crises febris plus, também se manifesta no início da vida, mas as crises costumam ser mais curtas e menos frequentes. Então, é uma forma mais branda da epilepsia. Isso. E na maioria dos casos, as crianças com GFS plus se desenvolvem normalmente sem grandes problemas cognitivos ou motores. Então, mesmo tendo variantes no SN1A, o impacto na vida da pessoa pode ser bem diferente dependendo do tipo de epilepsia. Exatamente. E esse é um dos pontos que o estudo explorou com mais detalhes. Tentar entender por que algumas pessoas desenvolvem formas mais graves da epilepsia, enquanto outras têm quadros mais leves, mesmo tendo variantes no mesmo gene. E como eles fizeram isso? Eles analisaram diferentes aspectos das variantes, como o tipo de alteração no código genético, a localização da variante no gene e a sua frequência na população. Nossa, parece bem complexo. É verdade. Mas a gente vai destrinchar tudo isso com calma, explicando cada conceito de forma clara e simples. Que bom, porque já estou curiosa para saber mais. Ótimo. Então vamos começar a desvendar os mistérios do SN1A e das epilepsias relacionadas a ele. Vamos lá. Nossa, quanta informação a gente viu na primeira parte. Descobrimos o que é o gene SN1A, como ele está ligado à epilepsia e os tipos de variantes genéticas que podem acontecer. É verdade, cobrimos bastante coisa, e agora na segunda parte a gente vai se aprofundar ainda mais na relação entre o SN1A e a epilepsia. Isso. Lembra que a gente falou sobre como a localização da variante no gene pode influenciar a gravidade da epilepsia? O estudo se aprofundou nisso. Sim, ele confirmou que a localização é super importante. Por exemplo, as variantes missense, aquelas que trocam uma letrinha no código genético, quando estão em regiões críticas do gene, tendem a estar associadas à síndrome de Dravet. Tipo, se o erro está num ponto crucial do gene, a coisa fica mais séria. É exatamente. E o estudo foi além, viu?
Destacou a importância de uma região do gene que antes não era considerada tão crítica, o N-terminal. Descobriram que variantes missense ali também estavam frequentemente associadas à síndrome de Dravet. Nossa, então quer dizer que a nossa compreensão do gene SNUE está evoluindo. Com certeza. E o estudo também analisou as variantes de truncamento, aquelas que interrompem a produção da proteína. Diferente das missings, que se concentram em regiões específicas, as de truncamento se espalham mais pelo gene. Mas sim uma exceção, né? Algo sobre as extremidades do gene. Isso mesmo. Eles viram que a frequência de variantes de truncamento era menor nas extremidades do gene, principalmente no último exon. E por que isso acontece? Uma hipótese é que o mecanismo de controle de qualidade das células, que geralmente destrói proteínas defeituosas, é menos eficiente nas extremidades. Seria como se o corpo tentasse corrigir o erro no código, mas não conseguisse fazer direito nas pontas. É uma boa analogia. Aí, mesmo as proteínas truncadas incompletas acabam sendo produzidas. E essas variantes nas extremidades estavam mais ligadas à jefa plus a forma mais branda, né? Exato. Parece que a localização da variante de truncamento meio que define se a proteína, mesmo incompleta, ainda funciona um pouco, sabe? Então, a localização é um fator importante para determinar a gravidade da epilepsia. Mas, além da localização, o estudo analisou outras características das variantes. Sim. Eles usaram os programas de computador para dar notas para as variantes, as pontuações de patogenicidade. Essas notas indicam a chance da variante causar a doença. Tipo um ranking de perigo. Isso. Os programas levam em conta a localização, o tipo de alteração no código e a frequência da variante na população. Aí, com base nisso, eles calculam a pontuação. E o estudo confirmou que essas pontuações ajudam a prever a gravidade da epilepsia. Sim, em geral, variantes com notas mais altas estavam mais ligadas à síndrome de Dravet e as com notas mais baixas a Jeffs plus LOR. Então, essa pontuação pode ser uma ferramenta útil para os médicos, né? Com certeza. Mas é importante lembrar que a pontuação é só uma parte da história. O diagnóstico final precisa levar em conta outros fatores, como o histórico familiar, sintomas e exames. Claro, a medicina não é uma ciência exata, mas voltando ao estudo, a gente viu na primeira parte que as variantes podem afetar a função dos canais de sódio de jeitos diferentes. O estudo se aprofundou nisso. Sim, eles usaram modelos computacionais para simular o impacto das variantes no funcionamento dos canais. É como se fossem representações virtuais dos canais. Que legal. E o que eles descobriram? Viram que as variantes podem afetar os canais de várias maneiras. Algumas reduzem a quantidade de canais funcionais, outras alteram a forma como eles abrem e fecham, e algumas até bloqueiam completamente o fluxo de íons. Então, cada variante pode ter um efeito único no canal. Mas por que é tão importante entender como elas afetam a função dos canais? Porque isso pode ajudar a desenvolver tratamentos mais específicos e eficazes. Se soubermos exatamente como a variante está afetando o canal, podemos tentar consertar esse problema. É como se a gente pudesse desenvolver um remédio específico para cada tipo de defeito. Mas o estudo explorou essa possibilidade de novas terapias. O foco do estudo não era esse, mas ele abriu caminho para novas pesquisas nesse sentido. Que legal. Mas e a variabilidade na manifestação da epilepsia? Mesmo com a mesma variante, a gravidade pode ser diferente, né? Sim, a genética é complexa. Outros genes, além do SNUA, podem influenciar a gravidade da epilepsia e a interação com o ambiente também é importante. Então a variante é só uma peça do quebra-cabeça. Exatamente. E o estudo também investigou as variantes mosaico, aquelas que não estão em todas as células do corpo. Ah, lembro? É como se o corpo fosse um mosaico, com algumas células com variante e outras sem. Mas como essas variantes se comportam na prática? Eles observaram que a proporção de células com a variante, o grau de mosaicismo, pode influenciar a gravidade. Quanto maior a proporção, maior a chance da epilepsia ser mais grave. Então o grau de mosaicismo meio que define a intensidade do impacto da variante. Isso mesmo. É como se a quantidade de células defeituosas determinasse o quão grave é o problema. Fascinante. E eles exploraram a possibilidade de usar o grau de mosaicismo para prever a gravidade. Sim, eles sugeriram que quantificar o mosaicismo pode ser útil para prever a gravidade da epilepsia e ajudar na escolha do tratamento. Incrível. Mas além da localização, do tipo e do grau de mosaicismo, eles analisaram algum outro aspecto das variantes. Sim, eles investigaram a herança genética, ou seja, se a variante foi herdada dos pais ou se surgiu pela primeira vez na criança. E o que eles descobriram? A maioria das variantes da síndrome de Dravet eram novas mutações, enquanto as da Jeffs Plus eram mais frequentemente herdadas. Interessante. Tem alguma explicação para essa diferença? A genética é bem complexa e vários fatores podem influenciar a probabilidade de uma variante ser herdada ou surgir de novo, como a idade dos pais e fatores ambientais. Entendi.
E o que mais eles analisaram? Eles também viram que as variantes de truncamento estavam ligadas a uma menor resposta aos medicamentos antiepilépticos tradicionais. Então, se a variante impede a produção da proteína, o remédio não funciona tão bem. Parece que sem a proteína o remédio não consegue agir direito. E as outras variantes, como as missense? A resposta variava bastante entre as variantes missense, o que reforça a importância de um tratamento individualizado. Cada caso é um caso, né? Exato. Eles também investigaram a relação entre as variantes no SNUA e o autismo. Descobriram que as variantes aumentam o risco de desenvolver autismo, principalmente as de truncamento. Caramba. Então, pessoas com epilepsia relacionada ao SNUA têm mais chance de ter autismo. Sim, e isso é importante para os médicos ficarem atentos aos sinais de autismo e oferecerem o suporte necessário para as famílias. Um diagnóstico leva a outro, né? É. Mas o estudo se aprofundou em como as variantes causam autismo. Eles não investigaram os mecanismos, mas levantaram a hipótese de que a disfunção dos canais de sódio pode afetar o desenvolvimento de áreas do cérebro ligadas ao comportamento social e à comunicação. Nossa, um gene pode ter um impacto enorme, né? Mas, e além do autismo, eles analisaram a relação com outras condições. Sim, viram que as variantes no SNUE, principalmente as missenses em regiões críticas, estavam associadas a um maior risco de deficiência intelectual. Então a gravidade da epilepsia está ligada à gravidade da deficiência intelectual. Em geral, sim, mas cada caso é único. E eles explicaram essa relação. Eles discutiram algumas hipóteses, como a de que a disfunção dos canais pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro e que as convulsões frequentes podem causar danos que contribuem para a deficiência intelectual. É tudo interligado, né? E eles analisaram mais algum aspecto clínico. Sim, eles viram que as variantes no SNU podem reduzir a expectativa de vida, principalmente nos casos de síndrome de Dravet. Que triste. Mas e aí, tem alguma esperança? Sim, o estudo destacou os avanços no tratamento da epilepsia e o desenvolvimento de novas terapias que podem aumentar a expectativa e melhorar a qualidade de vida. Ufa, que bom. E o que mais te chamou a atenção no estudo? A análise dos status epilépticos como um preditor da síndrome de Dravet, eles confirmaram que os status epilépticos como primeira manifestação é um forte indicador da síndrome. É mesmo, a gente falou disso antes. É um sinal de alerta importante. Sim, e eles também falaram da importância de tratar os fatores que podem desencadear os status epilépticos, como febre e infecções. Prevenir é sempre melhor, né? É. E eles falaram sobre o impacto do tratamento na evolução da epilepsia. Sim, eles reforçaram a importância do tratamento precoce e individualizado para controlar as crises, melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de complicações. Tratamento personalizado é o futuro. E além dos remédios, eles falaram de outras abordagens. Sim, eles mencionaram a dieta cetogênica, a estimulação do nervo vago e a cirurgia para epilepsia em alguns casos. É bom ter várias opções. E o que mais? Eles falaram sobre as perspectivas futuras, como terapias genéticas para corrigir o defeito no gene e terapias com novas moléculas. A ciência está sempre avançando. Com certeza, esse estudo, com suas descobertas e perguntas, é um passo importante na busca pela cura. É verdade. Mas acho que por hoje já chega, né? Processamos muita coisa. Verdade. Que tal a gente fazer uma pausa e voltar na terceira parte para discutir as implicações práticas desse estudo? Boa ideia. Até a próxima parte do nosso mergulho. Ufa! Depois de 2 partes intensas, chegamos à parte final do nosso mergulho profundo no mundo do gene SNUA. Vimos tanta coisa, desde os mecanismos moleculares até as características das variantes e o impacto delas na epilepsia. É verdade, exploramos bastante coisa, mas agora, para finalizar, vamos focar nas implicações práticas desse estudo. Como a gente pode usar todo esse conhecimento para ajudar as pessoas que convivem com epilepsia relacionada ao SNUA. Essa é a pergunta de ouro. Saber tudo isso é importante, mas o que realmente importa é como a gente aplica esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Concordo. E esse estudo nos dá pistas importantes para o diagnóstico, o tratamento e o aconselhamento genético. Perfeito. Vamos começar pelo diagnóstico, então. Como esse estudo pode ajudar a gente a diagnosticar a epilepsia relacionada ao SNUA com mais precisão? Em primeiro lugar, ele reforça a importância do teste genético. Identificar a variante específica no gene é crucial para confirmar o diagnóstico, entender a causa da epilepsia e escolher o tratamento certo. Mas e se o teste genético não estiver disponível? O que a gente faz? É verdade que o acesso ainda é limitado em algumas regiões. Nesses casos, o estudo nos lembra da importância da avaliação clínica detalhada. O médico precisa levar em conta o histórico familiar, a idade que as crises começaram, os tipos de crise, a resposta aos medicamentos e se a pessoa tem outras condições, como autismo ou deficiência intelectual. Então a gente junta as peças do quebra-cabeça, né? Informações do teste genético, se tiver, e da avaliação clínica. Exatamente. E o estudo também nos alerta para alguns sinais que podem indicar a síndrome de Dravet, como o status epiléptico sendo a primeira crise.
Ah, a gente falou disso antes. É um sinal de alerta importante. E depois do diagnóstico, como esse estudo pode ajudar no tratamento? Ele reforça a importância de um tratamento individualizado, pensando na variante genética de cada pessoa. Diferentes variantes podem responder diferente aos medicamentos, como a gente viu no caso das variantes de truncamento. Então, saber a variante genética pode ajudar o médico a escolher o melhor remédio. Sim, e o estudo também destaca a importância de começar o tratamento cedo para controlar as crises o quanto antes. Além disso, ele fala do uso de outras terapias, como a dieta cetogênica e a estimulação do nervo vago, em alguns casos. Que bom que existem várias opções. E para as famílias, como esse estudo pode ajudar no aconselhamento genético? O aconselhamento genético é super importante para explicar a causa da epilepsia, como é passada de geração para geração, as chances de ter outros casos na família e as opções de tratamento. Esse estudo, por desvendar a relação entre o gene SN1A e a epilepsia, dá informações valiosas para esse aconselhamento. Por exemplo, saber se a variante foi herdada ou apareceu pela primeira vez na criança pode ajudar a família a planejar o futuro, né? Com certeza. E o estudo também fala da importância de investigar o mosaicismo, já que isso pode mudar as chances de ter outros casos na família. É muita informação para processar. Mas é animador ver a ciência avançando e dando mais ferramentas para lidar com essa condição. Concordo, estudos como esse nos mostram que a gente está no caminho certo para um futuro com mais esperança para as pessoas com epilepsia relacionada ao SNIA. É verdade. E com essa mensagem positiva, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo do gene SNOE. Espero que vocês tenham gostado da jornada. A gente se dedicou bastante para trazer esse conteúdo para vocês. Esperamos que ele seja útil e inspire vocês a continuar explorando o mundo da genética e da saúde. E lembrem-se, a busca por conhecimento nunca termina. Se vocês encontrarem novos estudos ou descobertas sobre gene SNOA, compartilhem com a gente. A gente adora receber sugestões para os nossos próximos mergulhos. Até o próximo.